Salve galera, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao A Mil por Hora com o Rodrigo Matari. Hoje é um dia especial. Neste 6 de fevereiro de 2025 comemoramos 200 edições do TBT. Então, atendendo grande parte do público, lógico que não deu para olhar tantas mensagens que a gente recebeu por conta exatamente de compromissos profissionais e outras situações que acabaram me tomando tempo, mas um tema foi recorrente, foi pedido de muita gente e é sobre ele que nós vamos falar neste TBT de número 200, um TBT especialíssimo, e é um quadro onde a gente revive a memória e a história do esporte a motor em 2 ou 4 rodas no Brasil e do exterior. Senta que lá vem história depois de 10 segundos, depois que rodar a vinheta, TBT no ar. Bora, partiu! Muito bem, galera, eu sou o Rodrigo Mataro, comandante desta nave louca. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Se você está gostando da nossa nova fase, com mais vídeos, com os shorts, deixa o seu joinha. É muito importante para ativar o algoritmo do YouTube, para que o YouTube entenda que o A Mil por Hora com o Rodrigo Mataro tem um conteúdo cada vez mais relevante na área do esporte. Ative o sininho para receber as nossas notificações de conteúdo. E se ligue que nesse final de semana tem rodada dupla do Asian Le Mans Series. 4 horas de Dubai, 2 provas, começando a nossa transmissão 6h40, sábado e domingo. Mas tem treino classificatório, como diria o saudoso Ivan Zimmermann, agora saudoso Ivan Zimmermann, na calada da madrugada. 2h30 da manhã de sábado para domingo, ou de sexta para sábado, perdão, tem o treino classificatório do Asian Le Mans Series e às 4 horas de Dubai. Já fizemos testes. Tá tudo certinho por aqui. E claro, você pode se inscrever no canal, faça parte do clube de membros e também contribua com o Pix, com o QR Code que vai aparecer aqui e vai ficar durante o vídeo até praticamente o final da nossa atração. Você pode projetar na sua tela, usa o seu celular e pau na máquina para você colaborar com o canal, a nos ajudar a profissionalizar, tentar melhorar cada vez mais os nossos equipamentos, o nosso conteúdo. Bom, como prometido, o TBT de número 200 era uma escolha do público. Eu abri uma votação e as pessoas, muitas delas já vinham insistindo para que eu falasse desse tema já há muito tempo. Então chegou a vez. Já que ainda não temos campeonato, dá até para a gente poder falar, poder dizer sobre essa situação. A cisânia da Fórmula Indy. O quanto a imagem da Fórmula Indy foi desgastada por conta das constantes brigas que aconteceram com relação à organização de campeonatos. E é uma história que começa lá no início do século XX com a AAA, que foi a primeira associação dos Estados Unidos, inclusive a primeira do mundo, a promover corridas, isso em 1905. A AAA foi perdendo a sua importância até que Tony Hulman, o fundador do Indianapolis Motor Speedway, forma o USAC, o United States Auto Club, gerindo um campeonato nacional com as regras vigentes de Indianápolis. Claro, você tinha provas também de midgets em circuitos de terra, em Dutch Tracks, e você fazia um campeonato nacional de monoposto, mas sancionado pelo United States Auto Club. Ocorre que no meio dos anos 1970, mesmo com Indianápolis no auge e sendo uma prova de suma importância para o automobilismo dos Estados Unidos, e continua sendo, tanto que é o principal evento de monopostos daquele país, daquele continente, da América do Norte, as equipes se mostraram insatisfeitas com a adoção de certas regras e também por não terem voz no conselho de administração do USAC. Assim, Don Gurney, Pat Patrick, Roger Penske e outros fundaram a Championship Auto Racing Teams, a CART, que começa o seu campeonato paralelo ao do USAC em 1979. De saída, já houve divergências, alguns pilotos eram contra, AJ Foyt era contra, e é sabido que as equipes da CART participavam das provas do USAC. Mas em 1983, a família Hulman George, que era dona do Indianapolis Motor Speedway e tinha voz no USAC, ela cedeu os pontos, né, e fez um acordo para que a corrida, mesmo sendo organizada pelo United States Auto Club, fizesse parte do calendário da CART. E aí foi aquele momento de calmaria, foi um momento teoricamente tranquilo,
Até que em 1995, depois daquele famoso ano em que a Penske ficou duplamente de fora da Indy 500, com Emerson Fittipaldi ao Unser Jr., depois de ter triturado a concorrência com o Penske Mercedes de 1000 cavalos, o motor Stock Block, aí o Tony George resolveu aprontar das suas. Ele reclamou que a prova estava ficando internacional demais, que a Fórmula Indy tinha circuitos mistos demais e resolveu criar a sua própria liga. Detalhe, pegou para si as 500 milhas de Indianápolis como atração principal. Evidentemente que ele faria isso porque a família dele era dona do Indianapolis Motor Speedway e ele era o comandante em chefe do United States Auto Club e do circuito de Indianápolis, consequentemente. Daí nasceu a IRL e o racha que mancharia a história da kart por um bom período. Porque de 1996, ano em que a IRL começa, até 2002, muito embora a IRL não tenha sido levada a sério no primeiro momento, ela começa a atrair o interesse dos circuitos, especialmente os circuitos ovais, de ter provas naquele tipo de traçado e em diferentes pistas, inclusive pistas da NASCAR. Recebeu corridas da IRL, como Dover, como New Hampshire, como Atlanta, Texas, enfim, né? Enquanto a Fórmula Indy ia em busca de um mercado internacional, com provas no Brasil, com corrida no Japão, com corrida na Austrália, cada vez mais circuitos mistos e cada vez menos traçados ovais. E ainda houve o maior erro que a kart poderia ter cometido: fazer uma corrida em paralelo com as 500 milhas de Indianápolis de 96, a US 500, que foi um fracasso total, que teve um carmagedon na largada inacreditável. A corrida foi mal divulgada, não teve público e foi ofuscada, apesar de ser uma Indy 500 com pouquíssimos pilotos conhecidos, foi ofuscada porque a Indy 500 foi uma grande corrida ganha pelo estadunidense Boni Lazier. Claro, ficou aquela coisa, pô, mas o Lazier, ganhou. Não importa, tá lá a efígie dele, tá lá no Borg Warner Trophy. E como consequência de tudo que veio acontecendo, algumas equipes foram migrando pouco a pouco para a corrida da IRL. A Ganassi foi a primeira a fazer a Indy 500 em 2000, depois da Cisânia. Venceu com o Juan Pablo Montoya. A Penske fez o mesmo em 2001. Venceu com o Hélio Castro Neves. Pronto, era o que faltava. Era o estopim. Tanto que, depois de 2001, ambas as equipes, Penske e Ganassi, dão adeuzinho à kart e vão para a IRL. Fortalecem a IRL e a kart vai seguir mais enfraquecida. Ela se torna Champ Car, tenta-se fazer uma internacionalização maior ainda do campeonato, os carros vão ficando obsoletos e a categoria vai perdendo cada vez mais em prestígio, ao mesmo tempo que a IRL vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e, sobretudo, uma mudança de mentalidade faz com que a IRL passe a ter também corridas em autódromos. E por mais que a Champ Car, o segundo nome da kart, tivesse se modernizado e trazido os modelos Panos, que eram belíssimos, com motores Cosworth, esses carros acabaram ficando em segundo plano, a categoria ficou em segundo plano, o grid era muito diminuto em relação à IRL, que não raro tinha 26, 27 carros por prova, Indy 500 com 33 carros, até que no ano de 2008, os dirigentes da Champ Car jogaram a toalha e resolveram não fazer o campeonato, que já estava na beira da falência, fizeram uma chamada corrida enterro no circuito de Long Beach, na Califórnia. Essa prova foi disputada no mesmo dia em que Danica Patrick venceu pela primeira vez, uma mulher venceu pela primeira vez uma corrida da Indy Racing League no circuito de Twin Ring Motegi. E a partir daí, logicamente que com a fusão, a Fórmula Indy cresceu. Porém, cabe lembrar que algumas decisões equivocadas com relação a regras, com relação à própria administração da Fórmula Indy, deixaram a categoria meio que marginalizada dentro da mídia internacional durante muito tempo. E aí surgiu, em 2019, liderando um consórcio com seus 82 anos de idade, pronto para assumir mais um desafio na carreira, o capitão Roger Penske. A família Ruman George abandonou o automobilismo. O Tony George, acho que ainda tem um cargo tanto quanto decorativo,
Mark Miles, que era o presidente da IndyCar, passou a ser uma espécie de braço direito do Roger, e o Roger é o dono, não só do Indianapolis Motor Speedway, como também da administração da Fórmula Indy. E é impressionante que o Roger não choca os interesses do Team Penske com os da Fórmula Indy, muito embora no ano passado tenha havido uma desclassificação polêmica, mas compreensível, porque a Penske violou a regra e, como dono de equipe, o Roger Penske, o que o Roger Penske fez, ele não contestou a decisão dos comissários, simplesmente acatou. A equipe fez um teste com o sistema híbrido, os dados permaneceram, a Penske se aproveitou desses dados nos carros do Joseph Newgarden e do Scott McLaughlin, também do Will Power, foi punida. O piloto que venceu a prova, não lembro se foi o McLaughlin ou o Joseph Newgarden, foi um dos dois que venceu a prova, perdeu os pontos, perdeu qualquer possibilidade de sonhar com o título, né, embora o Newgarden tenha vencido de forma enfática a Indy 500 de 2024, mas foi mais um campeonato ganho por Alex Palou. Ou seja, o Roger ser o dono do espetáculo não traz nenhuma interferência para que a Penske seja sempre a vencedora. Isso faz parte do caráter e da lisura do Roger Penske, que é o homem que está tentando salvar a imagem da Fórmula Indy. A categoria peca por alguns aspectos, ela tem problemas na parte de divulgação, é uma categoria com uma mídia muito fraca se considerarmos a comparação com a NASCAR é absurdamente superior. O IMSA pouco a pouco tem conseguido trabalhos muito fortes, e quem sabe a junção da Indy com a Fox nos Estados Unidos, porque a Fox nos Estados Unidos ainda existe, não mais no Brasil, mas nos Estados Unidos ela existe, a Fox com novos donos, que ela possa dar à Indy a devida importância que um dia ela já teve, como kart, como USAC ou qualquer coisa que o valha, mas mantendo a sua essência de Indy 500. O problema é que a Indy voltou a ser um campeonato com muito circuito misto, tal como era na época da kart, com poucas pistas ovais. Eu já vi esse filme antes, mas agora não tem mais quem faça qualquer tipo de cisânia para atrapalhar os planos de uma categoria que está podendo ter aí 28 carros na primeira prova do campeonato, que seria, sensacional. Mas é isso, a Fórmula Indy e seus momentos de ruptura. Tivemos a ruptura entre o AAA e o USAC, depois entre o USAC e a kart e IRL, e agora a categoria unida nas mãos do capitão Roger Penske. Esse foi o TBT de número 200. Na quinta-feira que vem eu volto com o TBT 201 do A1000 por Hora com o Rodrigo Matar. Amanhã tem Minis com História e vamos ter a prévia da etapa de Dubai do Asia Le Mans Series ao vivo. E 2h30 da manhã, de sexta para sábado, treino classificatório para as 4 horas de Dubai e a corrida número 1 nesse sabadão, 6h40 da manhã. No treino eu narro, na corrida eu só comento. Tá certo, gente? Um abraço e até amanhã. Tchau!